Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de introdução à filosofia, onde nós vamos abordar ainda hoje, tá, uma continuidade do pensamento de Arthur Schopenhauer. Por falar de Arthur Schopenhauer, nossa última aula nós falamos que ele é um filósofo da transição do século XIX para o século XX e que seu pensamento é chamado de pessimismo filosófico, ou dentro do ditado do romantismo alemão. Arthur Schopenhauer, ele se preocupa muito com a questão da vontade, que a vontade seria um elemento primordial para o desenvolvimento da vida do ser humano e que viver leva consecutivamente a uma estrutura de sofrimento dentro das ideias diretamente ligadas ao pensamento de Schopenhauer. Então, para ele, tudo que existe no mundo é uma representação, ou seja, uma representação de mim mesmo, ou seja, é a interpretação de cada sujeito sobre o objeto analisado. Então, você percebe o mundo, você estipula, você desenvolve as ações do mundo conforme você observa o objeto. Então, o só existe para mim porque eu vejo, assim como todas as outras coisas existem porque entro em contato com elas. Então, para a gente poder fazer uma análise mais adequada a respeito do pensamento de Arthur Schopenhauer, eu preciso que vocês peguem o livro de Introdução à Filosofia. Está na página 65. Então, nossas abordagens vão ser a respeito da página 65 em diante do nosso livro de Introdução à Filosofia. Então, para poder entender que para Arthur Schopenhauer, o mundo é a minha representação, ou seja, o mundo é a representação da minha vontade. Então, se eu tenho vontade de perceber o mundo como uma postura X, eu vou perceber o mundo através dessa postura X. Se eu tenho dentro de mim a capacidade de perceber o mundo diante dessa possibilidade de uma visão de outra forma, eu posso modificar a possibilidade dessa representação. Então, segundo Arthur Schopenhauer, o mundo será bom ou ruim de acordo com a forma com a qual eu faço a interpretação ou eu faço a minha representação deste mundo, a representação da ideia centrada fundamentalmente num contexto de análise da própria estrutura do mundo. E dentro dessa possibilidade, o nosso livro-texto, a página 65, estamos fazendo um estudo dirigido a respeito do nosso livro, a página 65, meados do primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, diz assim: perceber a influência do argumento kantiano sobre o fenômeno que demonstra que é possível conhecer o objeto como ele se manifesta para nós, ou seja, como um fenômeno, e não como uma coisa em si. Então, eu percebo o mundo como ele se manifesta para mim. Então, eu tenho uma forma de perceber o mundo, você tem outra forma de perceber o mundo. Essas formas, elas podem ser coincidentes ou divergentes, tá ok? Elas podem se coincidir, como elas podem se divergir em relação à capacidade de abordagem que eu estabeleço acerca das coisas que estão no mundo, porque eu percebo de uma forma, você percebe de outra forma. Então, Arthur Schopenhauer ainda diz assim: a teoria do conhecimento na filosofia moderna e em grande parte apoia-se neste fundamento de que os objetos externos que conhecemos dependem, sobretudo, da imagem que temos deles na nossa própria consciência. Então, para Arthur Schopenhauer, não adianta ninguém falar para mim que o mundo é belo, que o mundo é bonito, que o mundo é cheio de maravilhas, sendo que eu não consigo enxergar essa beleza, eu não consigo enxergar essa maravilha. Então, mediante essas informações, nós temos o desenvolvimento do
pessimismo em Schopenhauer, tá ok? O pessimismo em Schopenhauer é a capacidade que o indivíduo tem de se manter dentro de uma esfera fechada, onde ele não consegue possibilitar a possibilidade de mudar as suas representações do próprio mundo. Aí vem assim, Descartes duvidou que tudo no mundo externo poderia ser nossa imaginação. Isso para Descartes, ele estabelece a dúvida. John Locke afirmou que é possível conhecer por meio das ideias, que nascem como percepções sensíveis. Então, para Descartes, eu não posso chegar a uma verdade através dos meus sentidos. Para John Locke, os sentidos conduzem diretamente o indivíduo à formulação de uma ideia básica, de uma ideia centrada fundamentalmente nessas condições elementares. Então, vejamos assim, Arthur Schopenhauer, tá ok? Mais umas ideias de Arthur Schopenhauer. Foi o filósofo alemão do século XIX da corrente irracionalista ou do pessimismo, que nasceu na Polônia, Danzig, na Polônia, e morreu em Frankfurt, na Alemanha, em 1860. Então, ele é pessimista em sua visão do mundo, considerou ser a vontade a última e mais fundamental força da natureza que se manifesta em cada sentido total da realização e da sobrevivência. Portanto, para Schopenhauer, é a vontade que determina as ações do sujeito. Portanto, o conceito de vontade deste filósofo diz respeito a algo chamado infinito, uno, indizível, e não uma vontade finita, individual e consciente ou ciente. Ela estaria presente no homem, como em toda a natureza. Para Schopenhauer, a realidade é uma vontade irracional, onde o finito nada mais é do que pura aparência da realidade. Então, dá para você perceber as influências das ideias de Schopenhauer acerca do século XIX, porque o século XIX era um século racionalista puro. O racionalismo fazia-se valer nas concepções, nas ideias e nas teorias. Arthur Schopenhauer vai estabelecer a questão da vontade, a vontade como elemento resultante das suas ações para poder modificar ou chegar ao conhecimento. Então, diz assim, a vontade, perdão, a vontade infinita traz com ela a característica da insaciabilidade, sendo então algo conflituoso que geraria dor e sofrimento ao homem. Se eu tenho a vontade de fazer tal coisa, se eu tenho vontade de fazer algo e eu não consigo realizar essa minha vontade, seja por um impedimento pessoal, seja por impedimento financeiro, seja por impedimento externo, ou seja, meu pai, minha mãe não quer que eu realize tal coisa, então isso promove dentro de mim uma dor, um sofrimento. No nosso livro de Introdução à Filosofia, a página 66 tem primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo. Diz assim: o sofrimento está no querer, pois enquanto o ser humano quer algo, é porque a carência do objeto que ele deseja lhe traz sofrimento. Então, a vontade do querer, a vontade é eu estabelecer o querer para poder solucionar essas ideias. Do querer, eu tenho que ter. Então, se eu quero e não tenho, estabelece uma chamada dor, sofrimento ou necessariamente uma prisão de mim mesmo por mim mesmo. Aí diz assim: e como o ser humano nunca poderá deixar de querer, está destinado a sofrer. Então, por mais que a minha vontade determine as minhas ações, eu vou sempre querer satisfazer essa minha vontade. Quando eu não consigo satisfazer essa minha vontade, eu estou estabelecendo ou eu estou condenado a viver
um certo sofrimento. E esse sofrimento seria constante. Então, o homem, ele não consegue livrar do seu sofrimento na sua vida, porque a sua vida é uma eterna vontade, ou seja, uma vontade infinita, e essa vontade infinita revela-se sempre no querer. Como você não consegue satisfazer esse querer, você vai entrar em constante sofrimento. É por isso que eu nunca quero nada, porque quando você quer alguma coisa e você não consegue alcançar, você entra em sofrimento. Eu não quero nada mais do que aquilo que eu já tenho, e se vir algo a mais, para mim será considerado assim uma graça, uma bênção ou uma estrutura do meu próprio trabalho. Então, vamos lá. Com isso, entende-se que a saída desse estado de sofrimento somente se fará mediante a deixar de querer. Mas como é que você deixa de querer? Tem, perdão, tem gente que institui um eterno querer. Eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero uma moto, eu quero um apartamento, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Parece aquelas crianças que não conseguem se controlar a respeito do querer alguma coisa. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Choram, fazem show, fazem drama danado para que os pais possam satisfazer aquela vontade. Então, quando os indivíduos eles entram em estado de pleno querer, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, e quando ele não consegue satisfazer, o que aparece é o sofrimento. Então, por isso, a ideia de Schopenhauer é que, como eu posso deixar de querer, tá? Para eu não sofrer, eu tenho que deixar de querer, mas a minha vida é uma vontade infinita, portanto, eu sempre estarei querendo algo ou alguma coisa. E ele diz assim: é deixar de querer, que para Schopenhauer seria possível por meio de uma postura ética diante da vida, assim como pela contemplação das obras de arte. Então, a partir desses elementos, a minha vontade infinita seria controlada através de uma vida ética constantemente vigiada pelas minhas próprias ações. Então, por exemplo, eu vou deixar de querer quando eu entendo as minhas possibilidades. Primeiro, econômicas. Segundo, de caráter pessoal. Terceira, de caráter financeiro e econômico, que caso novamente, ou seja, a Schopenhauer, voltando à nossa projeção. A Schopenhauer iniciou estudos de medicina na Universidade Göttingen, mudando depois para a filosofia na Universidade de Berlim. Sua tese foi sobre a quádrupla raiz do princípio da razão suficiente. Nossa, é complicado até de ler. Sobre a quádrupla raiz do princípio da razão suficiente. Olha, é muito difícil. Ler Schopenhauer não é fácil. Ler Schopenhauer é uma missão assim basicamente recheada de muitos elementos que estabelecem a sua abordagem. Então, vamos lá. O difícil convívio com sua mãe, com certeza marcou sua personalidade, mas ela permitiu conhecer intelectuais como Goethe, que frequentavam sua casa em Weimar, e centro cultural da Alemanha na época. Então, a República de Weimar, ou a cidade de Weimar, era o chamado centro cultural da Alemanha durante esse período, durante o chamado do século XIX. Então, com a herança recebida do pai, pôde viver sua vida de solteiro com relativo conforto e inteiramente entregue ao seu trabalho intelectual. Então, ele ficou muito rico mesmo, e viveu a sua vida de solteiro e se dedicou ampla e plenamente às suas atividades intelectuais, sem se preocupar necessariamente com uma visão mais ampla da sociedade enquanto tal. Então, diz assim, seu principal livro, O Mundo como Vontade e Representação, embora seu livro Parega e Paraliponema seja o mais conhecido. Na verdade, vocês não conhecem essas duas obras. Eu conheço, eu já li O Mundo como Vontade e Representação. É muito profundo, é uma obra muito difícil de você ler, mas assim que traz assim um conhecimento acerca da época em que Schopenhauer viveu e que levou ele a desenvolver os seus estudos acerca da própria vontade. Então, as ideias
de Arthur Schopenhauer, tá ok? A existência humana, segundo a página 66 do nosso livro de filosofia, a existência humana situa-se no mundo movido pela vontade racional que sempre aspira a mais, sempre exige manutenção e a proliferação da vida. A natureza é uma enorme cadeia de seres movida pela vontade rumo à evolução infinita. A vida humana é contínua, contínua aspiração ao próprio conhecimento. É por isso que todo indivíduo vive sempre um estado angustiante, porque quanto mais se desenvolve, mais deseja seguir se desenvolvendo. Então, as ideias de Arthur Schopenhauer é esse elemento pessimista aqui. Eu quero sempre desenvolver, mas existe alguma coisa que me amarra, alguma coisa que me prende, que eu não consigo me libertar. Então, as ideias de Arthur Schopenhauer consistem em uma coletânea de pensamentos dito como pessimistas, que dizem respeito à vida humana. Então, todos esses escritos, todas essas tradições, todas essas fundamentações do pensamento de Schopenhauer, tidos como pessimistas. Então, segundo o filósofo, esta é regida pela vontade. E sendo a vontade uma espécie de Deus presente em todos os seres humanos, sem exceção nenhuma, e que necessita sobreviver usando o desejo sexual para reproduzir, multiplicar e o devido desejo de sempre querer mais, a vontade acaba levando ao sofrimento humano, pois o homem nunca será satisfeito com uma única coisa. Então, fica aí a ideia fundamentada de Arthur Schopenhauer, que a vontade ela é irracional, a vontade ela é um desejo constante, onde você não pode satisfazê-la plenamente. É como, por exemplo, você, neste exato momento, você está com vontade de comer, tá? Você está com vontade de comer, você está com o desejo de comer. Então, você vai e satisfaz essa sua vontade, mas constantemente você estará com essa vontade novamente, porque você não come somente uma vez na vida, você não dorme somente uma vez na vida, você não bebe somente uma vez na vida. Então, segundo Schopenhauer, essa vontade constante gera no indivíduo essa capacidade de sofrimento. Então, é essa ideia, é esse jogo constante que desenvolve na vida dos indivíduos ou na vida, basicamente, do desenvolvimento da estrutura do seu pensamento. Tá? Aí diz assim: ainda de vez que a vontade é surpreendida como a coisa em si, ou a essência do ser humano, a vontade para Schopenhauer seria um elemento da essência do ser humano, e essa essência o conduz sempre a estabelecer as suas vontades gradativamente, por isso ela é insaciável, em razão do fato de o homem ser, do ponto de vista cósmico, não mais que um tipo de ser em meio a vários outros tipos de seres. Ou seja, eu sou o Ronei Deluque, eu sou um ser no meio de diversos outros tipos de seres. Ou possivelmente eu posso querer ser um outro elemento, ou um outro ser, ou posso querer me espelhar no outro ser, num outro elemento, onde eu vou estabelecer uma ideia do outro ser para mim. Schopenhauer, valendo-se da razão analógica, sente-se autorizado a entender essa substância primordial, ou seja, essa vontade, a todos os demais seres, cabendo-a assim como essência não só do homem, mas do mundo. Como, por exemplo, vocês estão no segundo ano do ensino médio. A vontade de vocês, eu creio que absolutamente a vontade de todos vocês é ser aprovado numa prova de vestibular, ou pelo menos no Exame Nacional de Ensino Médio e entrar para uma faculdade. Essa é a sua vontade. Mas quantos outros têm a mesma vontade que você e estabelecer que querem passar no mesmo curso que você? Suponhamos que você quer passar no curso de
Direito, vamos colocar no curso de Direito. E na faculdade onde você vai prestar vestibular, eu creio que não só você terá feito a inscrição para o curso de Direito. Eu aposto que o curso de Direito por onde você vai prestar terá, em média, dependendo da instituição onde você vai prestar o vestibular, ele pode ter, em média, 30, 50, 150, 250 acadêmicos ou vestibulandos por vaga. Então, isso pressupõe que a sua vontade pode ser semelhante à vontade de outros. E quando essas vontades elas se coincidem, geram mais sofrimento ainda, porque você vai passar por um processo seletivo. O processo seletivo significa que vários outros indivíduos, além de você, querem ou desejam ou almejam a atividade esperada, certo? Por exemplo, curso de Direito, você vai concorrer com N indivíduos que também querem a vaga do curso de Direito. Então, significa que tanto a sua vontade como a vontade de outro, quando elas são coincidentes, elas trazem muito mais sofrimento ao indivíduo do que propriamente traria se fosse somente uma vontade individual. Então, diz ainda assim, Arthur Schopenhauer procura uma forma de libertação dessa vontade, se baseando em escritos budistas e na filosofia oriental. O que diz que é a única forma de se libertar da vontade é a total renúncia, alcançada através do nirvana, ou estado absoluto de paz de espírito. No nosso texto de filosofia, a página 67 diz assim, aliás, 66. A experiência estética possibilita o sujeito eliminar o querer incessante, mergulhar completamente na pura contemplação, de modo que o intelecto abstém-se a buscar incessantemente dos modos de satisfazer essa vontade insaciável. Na página 67, diz assim, porém, essa experiência estética proporciona momentos de eliminação do desejar, mas não a negação completa da vontade. Então, por mais que você busque o estado de nirvana, o estado de bem-estar, de paz de espírito absoluta, você não vai conseguir eliminar 100% essa sua capacidade de querer ou essa sua vontade infinita. Ele diz assim, o ponto culminante da ética de Schopenhauer. Um exemplo dessa negação seria o asceta, ou seja, tais como os santos cristãos e os sábios budistas. O asceta nega a vontade de viver à distância de questões mundanas. Ele se retira do jogo da vida, porque compreendeu que a vida é a busca eterna da satisfação da vontade. Por esse motivo é o sofrimento. Essa visão trágica da existência humana de Schopenhauer influenciará outros grandes filósofos, outros grandes pensadores acerca dessa dinâmica de pensamento. Então, diz assim, vale a pena acrescentar que Schopenhauer também identifica esse mecanismo de libertação da vontade no cristianismo genuíno. De todo modo, a sabedoria religiosa que tem por referência é o budismo. Então, portanto, você conseguiria se libertar dessa vontade, desse desejo absoluto, se aproximando cada vez mais das religiões, mais uma religião sem critérios econômicos, sem fortalecimento dos critérios financeiros. Então, a ideia de abstração, o ascetismo, ligada à estrutura de eliminação dessa vontade absoluta. Mais uma situação, deixa passar. Os pensamentos de Arthur Schopenhauer. Então, para filosofar, a mente deve estar ociosa, ou seja, para que você possa filosofar, sua mente tem que estar livre de qualquer outro tipo de pensamento. Portanto, o dinheiro é uma felicidade humana abstrata.
Por isso, aquele que já não é capaz de apreciar a verdadeira felicidade humana, dedica-se completamente a ele. Isso quer dizer que, para Arthur Schopenhauer, o dinheiro ele vai satisfazer as suas vontades imediatas, as suas vontades passageiras, ou suas vontades constantes. O dinheiro nunca trará necessariamente a satisfação absoluta dessas vontades, porque o dinheiro cessa, você ganha de novo, você gasta de novo, você ganha de novo, você gasta de novo. E assim sucessivamente, desde que você possa estabelecer um controle dessas práticas financeiras, econômicas e também do seu pensar. Outra frase, outra ideia interessante é essa aqui. Desde jovem, percebi que os outros lutavam por bens exteriores, o que não me interessava, pois eu tinha dentro de mim um tesouro muito mais valioso do que todas as posses materiais. O mais importante era aumentar esse tesouro, bastando desenvolver a mente e ser totalmente livre. É claro que nós devemos salientar, que nós devemos lembrar que Arthur Schopenhauer, ele não precisava desenvolver atividades econômicas. Ele herdou do pai uma grande quantia em dinheiro. Então, não havia necessidade dele desenvolver uma prática econômica para poder sobreviver, diferentemente do que existia dentro da sua época, diferente do que existia no século XIX, um século voltado diretamente para as condições econômicas, sociais e desenvolvimento do capitalismo. Então, mais uma ideia. Existe no mundo apenas um ser mentiroso, o homem. Claro, os animais não têm a capacidade de mentir um para o outro. Então, existe no mundo apenas um ser mentiroso, que seria propriamente o homem. Todos os outros seres são verdadeiros e sinceros, pois mostram-se abertamente como são e manifestam o que sentem. Nos animais, por exemplo, se ele está com raiva de outro animal, ele ataca outro animal. Se ele está bem com outro animal, ele estabelece carícias ou uma certa proximidade do outro animal. O homem é o único ser capaz de utilizar a mentira para se dar bem, ou é capaz de desenvolver ou mentir para o próprio semelhante. Certo? Então, essa é a ideia de Schopenhauer. Então, nós temos assim, o amor é apenas o instinto de sobrevivência da chamada espécie humana. Então, para Schopenhauer, essas ideias estão ligadas diretamente a esse anseio ou essa desejo, essa vontade do ser pessimista. Então, nós temos essa visão acerca de Arthur Schopenhauer. Pega, por favor, seu livro-texto, a página 70. A página 70, nós temos assim um texto: relação entre a vontade e a arte na filosofia de Arthur Schopenhauer. Vamos ler principalmente a ideia que está bem no centro do texto, está destacada assim. Como foi dito, é possível uma transição do conhecimento comum, que concebe somente coisas isoladas para o conhecimento da ideia. Mas isso é uma exceção. Semelhante transição ocorre subitamente. O conhecimento se liberta da servidão da vontade. Justamente por aí, o sujeito de tal conhecimento cessa de ser indivíduo, cessa de conhecer meras relações em conformidade com o princípio de razão, destituído de vontade. Com tal, ele concebe em fixa contemplação o objeto que lhe é oferecido. Exterior, a conexão com os outros objetos, ele repousa nesta contemplação, observa-se nela. Portanto, através da arte, o indivíduo é capaz de abstrair todo o conhecimento do mundo, todo o conhecimento que o cerca, todo o conhecimento capaz de transformar a sua realidade. Portanto, para Schopenhauer, o mundo é a minha representação, o mundo é a representação que eu faço
dele em relação às possibilidades de desenvolvimento das ideias e das práticas humanas. Portanto, essa visão de Arthur Schopenhauer vai influenciar diretamente o pensamento de Nietzsche e outros pensadores, como Soren Kierkegaard e outros demais pensadores dentro da ideia da filosofia contemporânea, principalmente transição do século XIX para o século XX. Portanto, agora nós precisamos fazer algumas atividades ou precisamos resolver alguns exercícios que estão na página 70, ou seja, alguns exercícios que estão ligados diretamente a esse pequeno trechinho que nós acabamos de ver agora. Então, nós vamos resolver e eu vou transcrevendo aqui na minha projeção. Exercício número 1. Qual é a relação entre a arte e a vontade, segundo Schopenhauer? Então, a gente coloca assim, opa, eu vou escrever tudo em maiúsculo? Não vou escrever em tudo maiúsculo. Então, para Schopenhauer, apenas a arte é capaz de cessar o sofrimento humano. Apenas a arte é capaz de cessar o sofrimento humano derivado da vontade. Então, vamos lá, derivado da vontade. Então, nós temos o elemento primordial. Então, para Schopenhauer, apenas a arte é capaz de cessar o sofrimento humano derivado da vontade. Então, diz assim, a contemplação estética, vírgula, deixa eu botar um espaço aqui, a contemplação da vontade, da contemplação estética, vírgula, desta forma, vírgula, nos torna puros sujeitos do conhecimento, Nos torna puros sujeitos, apagar aqui, puros sujeitos do conhecimento, tá? Puros sujeitos do conhecimento, sem interferência da vontade, sem interferência da vontade. Então, exercício de número 1, resposta está aqui na nossa projeção. Eu vou ajeitando aqui para poder melhorar a nossa visualização. Então, exercício número 1 da página 70. Para Schopenhauer, apenas a arte é capaz de cessar o sofrimento humano derivado da vontade. A contemplação estética, dessa forma, nos torna sujeitos puros do conhecimento, ou seja, sem interferência da vontade. Então, exercício 1 da página 70 refere-se diretamente a essa concepção de Schopenhauer acerca da vontade ou do elemento primordial. Então, é muito importante que você tome nota dessa informação. Então, vou esperar um pouquinho para que você possa tomar nota dessa informação e a gente seguir adiante. Então, respondendo, qual é a relação entre a arte e a vontade, segundo Schopenhauer? Para Schopenhauer, apenas a arte é capaz de cessar o sofrimento humano derivado da vontade. A contemplação estética, desta forma, nos torna puros sujeitos do conhecimento, sem interferência da vontade, certo? Vamos passar para o exercício número 2, da mesma página.
O exercício número 2 diz assim: de todas as linguagens artísticas, qual era a mais importante para Schopenhauer? Você concorda com Schopenhauer? Por quê? Aí fica uma questão de resposta um tanto quanto pessoal, mas eu vou colocar a minha visão e você pode, é claro, né, anotar a minha visão no seu livro-texto. Então, diz assim, para Schopenhauer, de todas as linguagens artísticas, qual era a mais importante? Então, coloca assim, para Schopenhauer, para Schopenhauer, vírgula, a música é a mais importante das linguagens artísticas. Para Schopenhauer, a música é a mais importante das linguagens artísticas. Ponto. Porque, coloca assim, porque ela é ela é pura, manifestação da fruição estética. Opa, não estática, fruição estética, vírgula, em que um conhecimento comum se transforma em conhecimento estético. Aí diz assim, você concorda com Schopenhauer? Por quê? Acredito que a música promove uma certa contemplação do indivíduo em relação às representações do mundo. Pronto. Aí fica assim dado como um elemento de resposta que é fundamental acerca das ideias do conhecimento da estética em Arthur Schopenhauer. Então, para Schopenhauer, a música é a mais importante das linguagens artísticas. Opa, voltou. 1 e 2, tá. Para Schopenhauer, a música é a mais importante das linguagens artísticas, porque porque ela é pura manifestação da fruição estética, em que um conhecimento comum se transforma em conhecimento estético. Acredito que a música promove certa contemplação do indivíduo em relação às representações do mundo. Diante disso, fica estabelecido a possibilidade da resposta do exercício número 2. Tome nota aí que eu preciso passar adiante. Na verdade, o exercício seguinte, ele diz assim, tá? Selecione a obra de arte que, na sua opinião, faz cessar seus sofrimentos. Colhe-a ou transcreva no espaço abaixo e apresente
para os colegas e o professor, explicando por que essa obra lhe traz o sentimento de plenitude, ou seja, um sentimento de ausência do sofrimento. Então, é uma questão um tanto quanto pessoal, onde necessariamente nós não teremos condições de você pregar uma imagem no seu livro-texto e depois apresentar para os seus colegas, apresentar para os seus indivíduos. E tanto é que fica uma atividade assim, um tanto quanto de ensino fundamental. E eu creio que vocês não gostariam de estar fazendo essa representação em sala de aula. Então, importante é nós dizermos que para Schopenhauer, a música ou a arte ou as obras de arte levam o indivíduo à contemplação máxima do seu real viver, da sua realização enquanto tal. Portanto, só um trechinho aqui que é super interessante a respeito da página 70, tá? Na relação entre a vontade e a arte na filosofia de Schopenhauer. Diz assim: o puro sujeito do conhecimento, destituído da vontade, mergulha pelo completo objeto e perde-se nele, esquecendo-se dos próprios desejos e das formas subordinadas do fenômeno, concebidos pelo princípio de razão, tornando-se uma espécie de espelho do mundo como representação. Ou seja, o ímpeto do querer conhecer se esvai. Momentaneamente, o sujeito e o objeto entram em pleno equilíbrio diante da imponência da ideia que preenche e acalanta o espírito daquele homem que não mais reflete e conceitua, mas apenas intui e compreende o mundo despretensiosamente de modo absoluto. Essas considerações referentes ao modo do conhecimento estético de Schopenhauer é o primeiro passo para compreendermos por que a música é considerada objetivação imediata da vontade, não representações alheias ao princípio de representação. Ou seja, segundo Schopenhauer, através da música, nós podemos estabelecer um sentimento máximo de contemplação. Quantas vezes você já ouviu uma música e essa música lhe trouxe certas recordações boas, principalmente recordações boas, ou quando você está deitado, sossegado, uma música mexe contigo, uma música mexe com os seus sentimentos. Então, é justamente isso que Arthur Schopenhauer quer dizer. Muitas pessoas não conseguem contemplar uma obra de arte em si, mas a música, ela mexe com o indivíduo, ela provoca sensações, ela provoca sentimentos no próprio indivíduo. Certo? Então, está aí o exercício número 1. Para Schopenhauer, a arte é capaz de cessar o sofrimento humano derivado da vontade. A contemplação estética, dessa forma, nos torna puro sujeito do conhecimento sem interferência da vontade. O exercício número 2. Para Schopenhauer, a música é a mais importante das linguagens artísticas, porque ela é pura manifestação da fruição estética, em que o conhecimento comum se transforma em conhecimento estético. E acredito que a música promove, tá, uma certa contemplação do indivíduo em relação às representações do mundo. No mais, era justamente isso que a gente precisava falar a respeito de Arthur Schopenhauer para a gente seguir adiante na análise do nosso capítulo. Tá? Para vocês, eu deixo o meu abraço, desejo um bom recesso a todos vocês, fico aguardando ansiosamente o nosso retorno, seja ele online, seja ele presencial, e deixo aqui um abraço carinhoso. Se for passar férias em algum lugar, tome muito cuidado, previna-se, porque não está fácil para ninguém, certo? Um beijo e um abraço bem gostoso. Até a próxima.